A Polícia Federal indiciou o ex-procurador Marcelo Miller no inquérito que investiga a atuação dele no acordo de delação de Joesley Batista e de outros executivos da JF. A Andréa Sadi traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Andréa. Oi, Bonner, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, foi indiciado pelo crime de corrupção passiva. O delegado Kleiber Malta Lopes afirma que não há dúvidas que Marcelo Miller pretendia receber valores do cliente JBS antes de ser exonerado do Ministério Público, o que foi aceito e autorizado pelo escritório que prestava serviço para a JF. Segundo o relatório, Marcelo Miller recebeu R$1.826.000 no período em que ainda era procurador e quando deixou o escritório. A Polícia Federal indiciou outras quatro pessoas por corrupção ativa: Joesley Batista e Francisco de Assis, do Grupo JF, e as advogadas Fernanda Tortman e Esther Flash, que trabalhavam para a empresa. O delegado afirma que há indícios suficientes de que os quatro corromperam Marcelo Miller quando ele era procurador para conseguir ajuda para a delação premiada de executivos da JF. O delegado da PF concluiu que houve omissão por parte de Joesley Batista e Francisco de Assis sobre a real extensão dos atos praticados por Marcelo Miller e a relação ilícita entre Miller e os investigados. No relatório que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, o delegado afirma que os elementos indicam que Marcelo Miller não interferiu na produção de provas descritas em planilhas de pagamentos entregues e não foram encontrados indícios de que o então procurador Marcelo Miller tenha interferido ou orientado as gravações espontâneas realizadas por Joesley Batista e Ricardo Saldi antes da autorização judicial para execução de ações controladas. Em setembro do ano passado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a rescisão das delações da JF por omissão e má-fé dos delatores. Eles teriam deixado de informar sobre uma suposta orientação prestada por Marcelo Miller nas negociações enquanto ainda integrava o Ministério Público. Os delatores da JF querem a manutenção do acordo. Afirmam que não tinham conhecimento de que Marcelo Miller ainda estava vinculado à Procuradoria e sustentam que não tentaram ludibriar a PGR. A investigação da PF não tem relação com a delação premiada, que ainda precisa ser validada pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo. Bonner. Obrigado, André Sadi, trazendo as informações ao vivo de Brasília. O Jornal Nacional foi ouvir o que dizem os citados. A defesa de Joesley Batista e Francisco de Assis declarou que eles jamais contrataram, ofereceram ou autorizaram que fosse oferecida vantagem indevida a Marcelo Miller, que a JF contratou 2 escritórios de advocacia para o caso. E Miller era sócio de um deles, não havendo motivos para desconfiar de qualquer irregularidade, e que a JF está processando o escritório. A defesa de Marcelo Miller disse que na atividade preparatória junto à JF, a atuação dele foi em caráter privado, usando apenas conhecimento jurídico e experiência profissional, sem envolver nenhum aspecto da função pública que ainda exercia. E que naquele momento, Miller já havia pedido exoneração, que estava de férias na maior parte do período e que o trabalho na Procuradoria era de caráter apenas residual. A defesa de Esther Flash diz que o indiciamento é uma mera opinião do delegado, que considera equivocada. Nós não conseguimos contato com a advogada Fernanda Tortman.